Isaías, capítulo 40. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes. Grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo. Diga à cidade de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não. Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, logo murcham quando sopra sobre eles. O vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria.
dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Isaías, capítulo 41. Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem instigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó. Com seu arco dispersa-os como palha ao vento. Ele os persegue e segue adiante em segurança, mesmo que caminhe em território desconhecido. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor. Terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo, dizendo, seja forte. O escultor anima o ourives, e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo o cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos, para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse, você é meu servo, pois eu o escolhi, e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados. Quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo. Quem o atacar será reduzido a nada, pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Embora você não passe de um verme, ó Jacó, não tenha medo, pequenino Israel, pois eu o ajudarei. Eu sou o Senhor, seu Redentor. Eu sou o Santo de Israel. Você será um novo instrumento de debulhar com muitos dentes afiados. Despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha. Você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos e lhes darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim, todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor. Que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o Rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias por vir, então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa, boa ou má. Façam algo que cause espanto e nos encha de medo. Mas não. Vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte.
Desde o leste ele invocará meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isto aconteceria? Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma, nem só uma palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião: veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Isaías, capítulo 42. Vejam meu servo que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará, nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra. Até mesmo terras distantes do outro lado do mar aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu. Criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz: eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu o darei a meu povo, Israel, como símbolo de minha aliança com eles. E você será luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos, libertará da prisão os cativos, livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu, e agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem, vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar. Exultem, habitantes de Sela, aclamem do alto dos montes. Que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro, cheio de fúria. Dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo, fiquei em silêncio. Sim, me contive. Agora, porém, como a mulher no parto, gritarei, gemerei e ficarei ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e acabarei com sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas, não o abandonarei. Mas os que confiam em ídolos e dizem, vocês são nossos deuses, sofrerão vergonhosa derrota. Ouçam surdos, olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como meu povo escolhido? O servo do Senhor? Vocês veem e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção. Porque o Senhor é justo, ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um e não tem quem os proteja. Ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor, contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho nem obedeceu à sua lei. Por isso ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu na batalha. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição.
curta, comente e compartilhe.